Voltamos. Voltamos. Estão me ouvindo? Sim. Obrigada, gente. Valeu, obrigada. Então, só me organizar aqui. Não é tanto fio. Deixa eu colocar aqui. Deixa enquanto o pessoal tá voltando aí. O pessoal tá voltando. Então, tô aqui me organizando aqui com os fios. É celular que precisa, né? Ficar ligado, porque senão acaba a bateria. Enfim, uma bagunça. Então, vamos. Deixa eu ver. O pessoal tá voltando. Então, vamos ao prosseguimento, tá? Deixei aqui justamente o slide do qual nós estávamos trabalhando, tá? Para a gente dar prosseguimento. Então, vejamos. Bem, como eu estava falando com vocês, aqui, né, está representando os nossos 23 pares cromossomais, que é característica da espécie humana, tá bom? Bem, e ele, eu comentei com vocês, ele vem, né, sendo de herança entre os nossos pares. Então, um veio que eu herdei do meu pai e outro em relação ao que eu herdei da minha mãe, né? Existem dois conceitos que nós utilizamos muito no nosso dia, né? Na hora que de repente eu chego e falo o seguinte: como que é, assim, descreveu, por exemplo, os meus meninos aqui em casa? Ó, o Gabriel tem um cabelo encaracolado. Ó, a Clarinha tem um cabelo comprido e um pouco cacheado, né? Um pouquinho. Ou seja, eu estou descrevendo a vocês. Eu estou falando, eu estou fazendo uma leitura, né? Ó, Gabriel hoje está maior do que eu. Então aí você já tem uma noção em termos de tamanho dele, né? Ó, Clarinha tá quase, tá me alcançando. Ou seja, quando eu começo a descrever e a gente vai fazendo aquela leitura, né? Quando as pessoas falam pra gente, ó, fulano é alto, é magro, cabelo preto, né? Ou seja, a gente vai construindo ali, depois a gente vê que não é nada disso, né? Mas a gente vai construindo diante das informações. Então, aquilo que eu leio, né? Igual aqui no caso, o olho castanho e o olho verde. Então, nós estamos, na hora que a gente faz a leitura, nós estamos diante do que nós denominamos de fenótipo. Então, fenótipo é aquilo que você lê. Olha, ela está de vestido branco, tem um cabelo marrom, né? Então, eu estou descrevendo. Então, isso é o fenótipo. Agora, o que na verdade vale é aquilo que está lá na célula dela, aquilo que está no DNA. E essa informação é o que a gente denomina de genótipo. Então existe, né? Porque de repente eu posso pintar o meu cabelo agora de vermelho e vocês fazerem a leitura que a professora tem cabelo vermelho. Mas isso não significa que está no meu genótipo. Vocês só vão falar aquilo que é de aparência, né? Então, a aparência é o fenótipo. O que eu tenho de verdade, que está lá guardadinho, é o meu genótipo. Que isso, né? Hoje em dia, a gente pode enganar muito com o fenótipo, né? A gente faz a chapinha para o cabelo ficar bem lisinho, ou eu posso usar nem sei, acho que é Babyliss, né, para poder fazer ele ficar encaracolado. A gente tem artimanhas, né? Hoje eu vou para uma festa. Imagine hoje, sexta-feira normal, gente. Sexta-feira de vida normal, né? Hoje é aquele dia que vocês chegam na sala emperiquitados, né? Grande maioria chega lá daquele jeito, entusiasmadíssimo, né? Na hora que vai dando ali o horáriozinho, fui, né? Professora, ai, nossa, hoje eu preciso. Aí eu falei, eu tô vendo. Afinal de contas, muitas das vezes o capricho tá uma coisa de louco, né? Ou seja, trabalhou muito no fenótipo, caprichou, né? Eu tô precisando trabalhar no meu fenótipo aqui, vocês não têm noção. Meu cabelo, não sei por quê, aquele tom de cabelo que vocês conheciam a professora, não sei onde que foi parar.
definitivamente, tadinho, tô aqui voltando às origens, né? Então, demonstrando que de fato existe no meu genótipo, tá? Então, é isso que acontece muito A partir de conosco. segunda-feira vai voltar ao normal, gente. Ah, é, Débora, Os salões de beleza, graças é. a Deus. Vai ser uma corrida, vai ser uma fila pro salão, né? Não O meu faz fila não, problema, senão Calil manda fechar de novo. o problema, viu, Débora, é que eu não, por enquanto eu vou ficar meio quieta. Eu convivo muito com os meus pais aqui, eu tenho receio de trazer alguma coisa para eles, mas deixa quieto. O fato é que é isso, mas assim que puder, assim, de alma lavada, nossa senhora, vai ser uma loucura, se Deus quiser. Tô precisando dar um ato nesse fenótipo. Olhem só aqui, né? Aqui está representando justamente o que eu chamei a atenção de vocês. Aqui, olhem, onde eu tinha um par cromossomal, né? Ou seja, dois cromossomos. Aqui eu tenho um par, né? E aí, por que que isso daqui é para a gente importante? Porque nas estruturas dos cromossomos é que vem essa informação. Na hora a gente está brincando, mas é isso aí, né? A minha informação genética em relação à cor do meu cabelo está num locus, ou seja, num local específico, né? Então, olha isso para vocês verem, aqui no caso que eles estão representando, existem dois cromossomos, que sempre é pareado, um com uma informação, está aqui representado todo vermelhinho, e outro com uma informação rachurada, né? Indicando o seguinte, cada um tem uma informação, né? Mas todos eles, reparem, existe até esse pareamento. E esse pareamento é o que a gente fala, que eles são genes alelos. Por quê? Eles se referem à mesma coisa. Ou de repente isso aqui é cor de cabelo, ou se de repente isso daqui é tipo, né? Formato do dedo mindinho, ou isso daqui de repente sei lá, todas as nossas características, uma determinada, né, doença. Então, eles são sempre o que aqui no caso? Genes alelos, tá? Porque eles estão pareados. Aqui, olhem, são três exemplos clássicos onde a gente possa observar. Reparem aqui. Eles estão com a mesma informação genética. Vocês concordam comigo? Olhem só. Vermelho, vermelho. E aí ele está representando, inclusive, essa informação vermelho como azão. Esse A, letra maiúscula, né? Aqui, repare que um está me falando uma coisa e outro está me falando outra informação. Ao vermelho seria esse azão, que é dominante, e esse daqui, o azinho, que seria recessivo. Aqui nesse caso, olhem só, todos os dois estão com a mesma informação, que é aquele azinho aqui. O que eu quero que vocês percebam nessa representação? Que quando eu tenho dois que sejam iguais, olhem só, deixa eu até destacar aqui para vocês. Aqui a informação é igualzinha, aqui também é igualzinha. O que eu tenho do lado, eu tenho do outro. Aqui, o que eu tenho do lado, eu tenho do outro. Então, aqui nós falamos, todos dois são exemplos de homozigotos. Ou seja, dão, em termos desse pareamento aqui, né? Todos dois estão dando a mesma informação. Não me importa o que seja, mas é a mesma, tá? Agora, esse daqui, não, olha, um fala uma coisa e outro fala outra. Então, nesse contexto, a gente fala que ele é heterozigoto, tá? Então, repetindo, quando falam a mesma informação, qualquer que seja, ou essa, porque sempre são, né? Tá sempre pareado igualzinho, homozigoto. Quando cada um fala uma informação, heterozigoto, tá? Bem, isso daqui, porque reparem que eu falei dominante e recessivo, né? Porque nós temos características, por exemplo, do nosso corpo que venham a ser dominantes. E esse grau de dominância significa que aquela característica vai aparecer mesmo
que ali o cromossomo, né? Repara ali, no pareamento, existam pareamentos diferentes. Olha, aqui no caso, quem que é o dominante? A informação azão. Aqui, qual que é dominante? A informação Y maior, né? Y caixa alta. Aqui, vamos voltar aqui só para vocês verem. Nesse caso aqui, ó, a característica dominante é o azão. Isso é meio padrão, tá, gente? Aqui nós não vamos ficar usando isso, não. Eu tô falando só para apresentar. Mas vocês, por exemplo, dentro da genética, né, quando o professor for explorar isso com vocês, vocês vão ver. Essa característica aqui de azão, ela é dominante. Então, esse indivíduo vai expressar, né, na aparência dele, essa característica. E essa daqui vai ficar escondidinha, tá bom? Isso que é dominância e recessividade é isso daqui, ó, característica recessiva. Qual que é a característica recessiva? Ela só vai aparecer, né, vai ser representada na minha aparência se ela aparecer aqui, ó, em dosinha dupla. Caso contrário, ela não aparece. Por isso que a gente fala que ela é recessiva. Por quê? Essa característica perante outras, ela acaba sumindo, tá? Ela só aparece se for em dose dupla, igual tá aqui. Isso tudo, na verdade, vocês vão ver que são aquelas leis de Mendel. Aquilo que eu chamei semana passada a atenção de vocês, falando que Mendel é o pai da genética, né? E, de fato, ele postulou leis das quais vocês vão trabalhar na genética, né? De uma maneira específica, são a primeira e a segunda leis de Mendel. Inclusive, ele obteve essas informações fazendo experimentos com ervilha, tá? Aí você fala, nossa, Luciene, experimento com ervilha, e isso tem algum... A gente aproveitou alguma coisa para os seres humanos? Sim, o que ele postulou naquela época, estudando ervilhas, foi muito bem aceito e serve-se muito bem para estudar a maneira, né, como existe o padrão de hereditariedade entre os seres humanos, tá? Aí eu consigo, por exemplo, olhar dentro da minha família. Tem até, inclusive, tem famílias que gostam muito de montar, né, essa árvore genealógica, colocando até as fotos dos pais, dos avós, dos bisavós, e aí vai formando aquele elo, né, que fez a união daquela família, tá? Isso daqui, inclusive, vocês vão ver, são características importantes, principalmente quando a gente avalia a possibilidade da ocorrência de doenças na nossa família. Existem algumas doenças que elas realmente têm uma pegada, né, de impacto à saúde das pessoas muito forte. Então, eles conseguem, de fato, fazer, inclusive, uma análise da família e ter uma probabilidade, falar para aquele casal, né, que se ele tiver filho, ele tem tantos por cento de probabilidade daquele filho apresentar uma determinada doença, né? Então, isso para a gente, às vezes, parece assim longe, mas isso é muito importante, né? Porque quando a gente fala de características físicas, isso daí é bobagem, isso daí é... A gente fala que gostou disso ou gostou daquilo, mas isso é insignificante. Na espécie humana, a gente tem que cada um ter suas características mesmo. Agora, a característica de doença, né, é algo que às vezes existem algumas patologias que diminuem muito a expectativa de vida das pessoas, né? Então, logicamente que se faz necessário um estudo, e isso, hoje em dia, isso é bem organizado, né? Existe também dentro da genética um acompanhamento, né, da árvore genealógica. Então, eles fazem heredogramas para se imaginar, né, dentro daquela família. Aqui, inclusive, só para vocês perceberem, eles estão representando, ó, uma fêmea, teve uma relação com o macho, e dessa relação tiveram 4 filhos, sendo 2 machos e 2 fêmeas, né?
Porque existe a representação, que isso daqui é padrão, né? O que significa sexo masculino, sexo feminino. Aqui é indicativo de que esses são os descendentes desse casal, né? Enfim, isso mais adiante, né, professor, quando vocês abordarem isso em detalhes, vocês vão ver, né? Acaba que eles conseguem muitas das vezes fazer um heredograma de várias gerações das famílias, tá? Isso tudo por quê? Porque nós temos várias heranças, né? Que porventura possam acontecer e principalmente é isso que eu estava falando com vocês. As heranças, elas são interessantes da gente conhecer, principalmente quando está relacionado a um grau de patologia, né? E aí eu vou apresentar aqui a vocês, é isso que inclusive a gente propõe nesse contexto, que é apresentar a vocês algumas heranças que possam acontecer, né? Vinculadas com principalmente essa probabilidade de ocorrências de doenças, tá bom? Existem características que a gente herda que são consideradas características comuns, que são aquelas características que ocorrem na maioria da população. Agora, existem características que nós possamos, porventura, herdar, que venham ser consideradas raras, que são aquelas características que, eventualmente, na hora que eu analiso a população, são pouquíssimas as pessoas que vão apresentar aquela característica, tá? Existe também, da mesma forma, doenças que venham ser dadas de uma maneira hereditária, né? E que venham ser raras. E vocês já devem ter ouvido falar, não, fulano de tal tem uma doença rara, ou seja, uma doença que, de uma maneira geral, ela é menos comum na população, né? A gente fala muito de heranças autossômicas, e vocês vão ver, isso daqui é até interessante, porque tem hora que a gente emprega isso. Ah, meu pai tem determinada característica. Ah, eu tenho chance de ter essa característica? Então, o que significa? Uma herança autossômica é aquela herança que, na verdade, possa ocorrer e possa ser transmitida, por exemplo, de homem para homem. E ela ocorre, né, tanto em machos quanto em fêmeas. Só para vocês terem uma noção, aqui é aquela representação de heredograma, né? E quando eles colocam aqui a pessoa, colorem, né? Significa que esse indivíduo é um indivíduo afetado. Então, o que eles estão mostrando? Aqui não está dentro de um contexto específico de doença, não, né? Está apenas representando para gente. Reparem que esse macho afetado, ele herdou, ele transmitiu essa característica para o filho e para a filha. Ou seja, é uma herança que possa passar do pai para o filho e também possa ser transmitida para a filha, tá? Então, isso é uma característica autossômica, tá? Por quê? Porque quando a característica ela não é autossômica, a autossomia sempre relaciona-se a isso. Ocorre tanto em machos quanto em fêmeas, tá? Por quê? Porque existem algumas heranças que ocorrem exclusivamente ou em machos ou em fêmeas, quando é ligada ao sexo, tá bom? Então, vocês também já devem ter ouvido falar. Isso principalmente quando a gente ouve, né, falar isso, só para vocês terem uma noção do que isso representa, né? O que é uma característica dominante? Uma característica dominante, ela tende a ocorrer em todas as gerações. Nesse heredograma, olha, aqui, ó, isso aqui é uma primeira geração, segunda, terceira, quarta geração. Então, eu tenho aqui um estudo, né, de 4 gerações dessa família. E reparem que em todas as gerações dessa família, nós tivemos indivíduos afetados. Então, isso é exemplo de uma característica dominante. E aqui eu vou dar para vocês alguns exemplos, tá? Na verdade, eu dou os exemplos que são contidos lá no nosso livro didático. A distrofia miotônica, a epidermólise bulhosa e a fibromatose gengival. Olhem só o que significa.
Distrofia miotônica é uma doença, né, em que ela se caracteriza por uma fraqueza muscular, tá? Então, o indivíduo tende a ter, inclusive esse semblante dessa criança com a boca aberta, é em função da fraqueza muscular que ocorre. E tem um detalhe interessante que eles falam o seguinte: essa característica, a partir do momento que ela vai passando, né, ao longo das gerações, ela vai ficando cada vez mais forte, mais fortemente pronunciada, tá? O indivíduo chega a ter perda da expressão facial de tanta fraqueza muscular, o que é terrível, né, gente? Porque a gente precisa se expressar, isso faz muita falta. Olhem aqui para vocês terem uma ideia, né? Essa imagem, elas são de dois irmãos, todos os dois apresentam essa distrofia miotônica, tá? E ela se caracteriza por alterações na face e também alterações na musculatura torácica, tá? Então, isso vai gerando no indivíduo uma fraqueza muscular e uma alteração do semblante, né? Uma vez que ele vai perdendo as características de se expressar. Olhem só aqui, essa imagem é a imagem desse senhor mais jovem e ele aqui mais velho, tá? Reparem vocês que vai até se pronunciando, né? Com o passar do tempo, parece que vai agravando, né? Aqui no caso é um bebê, olha só. E ao mesmo tempo já apresenta, né? Uma fraqueza muscular. Isso é retratado também pela fraqueza muscular das pálpebras e também observa-se muito por essa por essa característica, né, de boca aberta. Isso se mantém de uma maneira contínua. A epidermólise bulhosa, reparem vocês, o próprio nome, né, já é sugestiva, ela promove alterações na pele. E essas alterações aqui, ó, são todas essas bolhas, né, que vão se dando. Mas isso, olhem só nessas imagens. Deixa eu pegar aqui. Aqui, né, são gêmeos, então, inclusive, eles apresentam a mesma característica genética e a presença, né, de feridas. Por quê? Essas bolhas que eu chamei a atenção aqui de vocês, vai sendo disseminado para o corpo como um todo, tá? Olhem aqui. No caso, eu achei essa representação, achei interessante. Existe, olha, um infiltrado entre aquela primeira camada de pele, né, que é a epiderme, e o ambiente do aderme. Então, essa epidermólise bulhosa, essa bolha, que realmente, quando ela fura, solta um líquido, tá? Então, é a presença desse fluido, desse material líquido logo abaixo da epiderme. Vocês imaginem, né? Olha só, aqui tem inclusive também malformação, tá? Mas toda essa pele, todo esse tegumento, né? Ao mesmo tempo delicado, imagino tanto que isso não compromete o bem-estar do indivíduo, né? Aqui bebês que vão ao chão, vão brincar, eles não podem fazer isso. Porque vocês imaginem, como que a gente deixa essas crianças com essas feridas, né? Porque é de difícil controle, em contato com o chão, né? Vai sujar, possa ter ali presença de infecções secundárias, né? Então, são características, gente, que a gente chama atenção, que são sérias, né? E muitas das vezes a gente nem ouve tanto falar, né? Porque essas heranças, elas são raras, tá? São doenças raras. Olhem só. Fala a verdade, olha como que a gente percebe, olha o incômodo que não é para esse indivíduo, né? Olha aqui o bebê. E ela é uma característica, ela é uma herança. O indivíduo nasce com essa alteração, né? E é difícil, a gente tem controle, a gente tenta trabalhar no controle, mas não tem cura. Fibromatose gengival, nessa imagem aqui, ó, é essa protuberância aqui. Reparem que é o tecido da gengiva, né? Ele vai invadindo para
região dentária, tá? Olhem só. Olha o tanto que não se pronuncia, né, no ambiente dentário, inclusive vai gerar a médio e longo prazo a perda dos dentes. Aqui, quando a gente fala lá no sistema digestório, né, da importância da mastigação, olha como esse indivíduo não vai ter prejuízo à saúde dele, gente. Além, lógico, né, de ser esteticamente compromete a estética, e isso, quando compromete tanto assim, acaba que também interfere no bem-estar da pessoa, né? Porque a pessoa fica receosa de dar um sorriso, de se alimentar, enfim, compromete muito o social da pessoa, né? Então, é uma característica que que abala bastante o aspecto alimentar, o aspecto social, né? Então, realmente um agravo à saúde. E aqui são exemplos, né, de doenças autossômicas. Por que autossômica? Ocorre tanto em machos quanto em fêmeas, tá? Dominante. Uma vez apresentando uma única vez a indicação para ocorrência, né, dessa doença, ela acaba se manifestando. Só que ela é reconhecida de uma maneira geral com uma incidência rara, pouca, né, na população. Vou mostrar a vocês aqui exemplos de heranças autossômicas recessivas. As heranças autossômicas, né? A mesma coisa, a autossomia é quando ocorre tanto em machos quanto em fêmeas. Aqui é esse exemplo, né? Olha, repare, eu tenho fêmea, eu tenho macho, eu tenho fêmea, eu tenho macho. Então, isso significa que essa característica seja autossômica. Agora, ela é recessiva quando? Quando a gente olha no heredograma familiar e a gente percebe que a característica ela dá salto de geração. Então, ela é uma característica recessiva, tá? Normalmente, tá mais vinculada às vezes aos nossos avós. Aí os netos, porventura, possam ter. Aí os nossos filhos não vão ter os nossos netos. Ou seja, ele vai pulando geração, tá? Então, é a característica de uma herança recessiva. E como exemplos, né, nós temos a cromatopsia, que é a cegueira diurna, e a fibrose cística. O que é a cegueira diurna? O próprio nome já sugere, né? O indivíduo tem perda da capacidade visual durante o dia. Durante o dia, ele vê as coisas tudo em tons de cinza, tá? Olha só que interessante, né? A pessoa, na verdade, ela tem a dificuldade, não que ela não enxergue, mas que ela tem uma percepção melhor, e principalmente no que refere-se, né, à coloração, à distinção das cores, tá? Em função auxiliado, né? Ali ele tem uma fotofobia e acaba que ele tem essa dificuldade de visão adequada diurno, tá? E acaba tendo esse foco melhorado no período noturno. Aqui a fibrose cística. Vocês também já devem ter ouvido falar, né? A fibrose cística é uma patologia que ocorre e ela é uma alteração em que ela tende a gerar no indivíduo, né, esses prejuízos aqui, ó, dentro do ambiente condutor do ar, tá? A fibrose, ela é uma característica autossômica, ou seja, acontece tanto em rapazes quanto em mulheres, ou seja, tanto em machos quanto em fêmeas. Ela é recessiva porque ela pula gerações, tá? Bem, o que ela acontece? Ela promove uma alteração, principalmente na porção condutora do ar. E aqui, né, na região que nós denominamos de brônquios e bronquíolos, tá? Ela também possa promover alteração e prejuízos ao pâncreas. Olhem só para vocês entenderem, né, como que isso possa interferir.
Aqui é uma parede, por exemplo, de uma via condutora de ar, tá? Vou voltar aqui só para vocês enxergarem isso. De repente, eu estou observando aqui uma via condutora do ar, tá? E vamos analisar. Vamos analisar como? Olhem só. Ele de um indivíduo saudável, essa via condutora, olhem, é uma via condutora onde o ar passa de uma maneira fácil, né? Porque está tudo desobstruído, então ele passa de uma maneira adequada por esse ambiente. Com a fibrose cística, ele promove, na verdade, uma alteração na parede, né? Olhem só aqui, ele promove uma reação e, consequentemente, uma produção de muco. A gente sabe que tudo que acontece de prejuízo no nosso sistema respiratório, grande parte a gente fica com coriza, com secreção, né? Até mesmo catarro, né? E isso também ocorre internamente. Então, nessa fibrose cística, o que a gente percebe? Que aquela via condutora que era saudável, que conduzia bem o ar, de repente ela tem uma reação com um aumento da produção do muco. Só para vocês terem uma ideia, aqui, ó, toda essa área, né, é a via respiratória que está dilatada. Olha aqui como que ela era antes. Olhem só, né? De repente ela ficou mais espessa. Como ela fica mais espessa tanto de um lado quanto de outro, reparem vocês que essa via condutora ela fica menor, né? Além de tudo, a gente também tem aqui, ó, produção de muco, com possibilidade até mesmo de infecção bacteriana. Ah, Luciene, o que isso significa? Significa, gente, que esse indivíduo tende a ter dificuldade respiratória. E isso, né? Vocês imaginem em termos de queixa clínica, de prejuízo para esse indivíduo. Então, essa característica, ela é uma herança, né? Ela é uma herança, ela herdou a fibrose cística dos familiares e ela acaba tendo esse prejuízo respiratório em função dessas alterações, tá? É muito importante que toda via condutora ela esteja totalmente liberada para uma boa passagem do ar, né? Isso nos dá, logicamente, saúde e, ao mesmo tempo, conforto respiratório, né? Afinal de contas, quem aí já teve ou quem tem asma, né? Sabe o quanto que quanto que é incômodo para o indivíduo, na verdade, ter essa dificuldade respiratória, né? Então, a fibrose cística, ela leva esse prejuízo, essa dificuldade. Aqui, ó, só para vocês verem, até gosto de apresentar essa representação, porque ela é uma representação até diferenciada, né? Aqui, na verdade, o que ele está me mostrando? Ele está me fazendo um cruzamento de um macho com uma fêmea e eles tiveram 4 filhos, né? 4 descendentes. Olhem só, o pai, ele é heterozigótico para a situação. Por que eu sei que ele é heterozigótico? Porque se vocês observarem, ele apresenta a camisa vermelha, que está falando que ele é portador do gene, né? Tanto o pai quanto a mãe, olhem só, todos os dois. Por quê? Eles são portadores, quando a gente fala que é portador, é o indivíduo que seja saudável, mas que ele apresenta um genezinho, né, para a doença. Então, tanto o pai quanto a mãe, eles apresentam o gene para a doença, mas eles são indivíduos saudáveis. Aí eles tiveram 4 filhos, sendo 2 machos e 2 fêmeas. Reparem, esse daqui, ó, ele seria homozigoto. Por que eu sei que ele é homozigoto? Porque ele tá todo vermelhinho. E aí eles estão falando que ele não é portador do gene. Ou seja, qual que é a cor indicativa do portador do gene? Qual que é a cor aqui? A cor verde, concordam comigo? Isso mesmo, Edivando. A cor verde, né? Que é indicativo de portador do gene. Esses dois aqui, ó, são também portadores, igual os pais, olha, eles são iguaizinhos. E essa menina aqui, ó, é uma criança
que, na verdade, ela tem a doença. Ela é portadora da doença. Então, ela apresenta a doença. E por que ela apresenta a doença? Ela é toda verdinha, né? Ela seria representada se aqui fosse azão, azinho, azão, azinho. Ela aqui seria o quê? Azinho, azinho. Isso mesmo, né? Esse daqui seria o quê? Ele é todo vermelhinho. Ele é todo dominante. Exatamente. Azão, azão. E esses aqui são heterozigóticos igual os pais, né? Azão, azinho. A mesma coisa, esses dois. Exatamente, isso mesmo. E aí, eu quero saber de vocês. Olha, hoje até a gente tá acabando mais cedo. Quero saber de vocês. Se vocês têm alguma dúvida aqui, quero ver se qualquer coisa vocês podem aqui perguntar. Querem que eu volte, né? Em algum slide, algum material, podem ficar à vontade. Nossa, que silêncio! Ninguém quer perguntar nada? Professora, Diga, Grazi. eu tô Pode com uma perguntar. dúvida sobre o azinho aí. Aham, A senhora poderia voltar nele, por favor? posso. Desse daqui em específico? Desse exemplo aqui? Pode ser também. Tá. Deixa eu te mostrar aqui. Na verdade, você tá com dúvida desse azinho de uma maneira geral, não é? Pelo que eu tô percebendo? Não é? Sim, Olha, sim. então, isso. Então, eu vou até voltar, tá bom? Depois, se for o caso, eu volto nesse daqui também, não tem problema não. Só para você. Olha só. Aqui. É o seguinte, quando a gente fala de uma característica, quando a característica é considerada dominante, isso daí ele é padrão, tá? O que eles convencionaram? A característica dominante vai ser representada pela letra maiúscula. A gente fala, aqui por acaso tá azão, azão, azinho, azinho, mas poderia ser qualquer letra. Imagina que xizão, xizinho, tá? Bezão, bezinho. A letra em si não importa. O que é padrão? A gente identificar a característica dominante como letra maiúscula, a característica recessiva como letra minúscula, tá? Aí você fala o seguinte, o que isso impacta? Vejamos, de repente a gente fala que o cabelo encaracolado, ele é uma característica dominante. Então, o indivíduo, para ter o cabelo encaracolado, ele possa ser geneticamente azão, azão, porque ele tem os dois dominantes, concorda comigo? Tá? Eu tô falando que qualquer coisa você pode perguntar, para parar no momento. Agora, ele também possa ser azão, azinho. Por quê? Dominância é justamente isso. A partir do momento que tem essa característica, que tem essa letra maiúscula, significa que ela domina. O que é dominar? Você fala, fala o seguinte: eu não gosto muito da amizade do fulano com ciclano, não. Ué, por que você não gosta? Porque fulano domina o ciclano. Você já reparou que eles só saem para o lugar onde fulano quer? Mesmo que o outro não queira, o que domina? A vontade do fulano lá. Ou seja, dominância significa, mesmo que tenham opiniões diferentes, um fala uma coisa, outro fala outra, uma característica vai dominar, uma característica vai sobressair. Então, é isso que a gente fala. O que é característica recessiva? É aquela tadinha que é dominada. Se ela aparece, igual aqui, esse azinho, ele apareceu perto de um azão. Então, esse azão, ele sobressaiu, né? Ele dominou. Então, aqui no caso, cabelo encaracolado, ele iria aparecer
Mesmo aqui que exista, né, uma informaçãozinha pequena, tadinha, para o cabelo liso. Mas essa característica ia ser dominada. Aí eu vou voltar ao azinho, que foi o que você tinha me perguntado. O que é o azinho? Azinho é aquela característica recessiva, mas ela está aparecendo em dose dupla. Então é como se você tivesse, imagina que dois amigos, todos dois estão querendo ir para o mesmo lugar. Todos dois estão falando a mesma informação. Então, na hora que a gente fala azinho, significa que assim, significa que a letra é menor, a letra é pequena. E isso é indicativo de característica recessiva. É aquela característica que, para ela se expressar, por exemplo, se eu for azinho aqui para uma determinada característica, aí ela vai aparecer. Você vai ver, por exemplo, cabelo liso, né? É recessivo? Então, eu terei cabelo liso. Por quê? Como informação para mim, eu tenho geneticamente a mesma informação, que é o quê? Azinho, que é indicativo de cabelo liso. E aí, diante disso, eu vou voltar, tá? Eu mostro para vocês a característica recessiva, olha só, é aquela que se manifesta, ou seja, vai aparecer, você vai ver que aquela característica vai aparecer naquela pessoa quando o gene está em dose dupla. Olha, está em dose dupla. Como eu falei com vocês, não importa a letra. O importante é que ele apareça em dupla. Azinho, ou Yzinho, ou Xzinho. Acontece que ele apareceu em dose dupla. Agora, eu volto aonde eu estava e você me fez a pergunta. Olha só. Aqui. Essa menina, o que ela herdou? Não é isso que eu quero, não. Tá, descartar. Não era isso não, gente, eu vou voltar, espera aí. É porque na hora que a gente... Ó, que coisa só. Aqui, deixa eu ver se vocês estão vendo. Vocês estão vendo? Estão. Então, olha só. Até limpou, eu ia limpar mesmo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Como que esse azinho apareceu? Deixa eu pegar aqui, eu vou pegar a caneta. Vou, na verdade, pegar uma caneta preta. Vamos colocar azão e azinho aqui. Esse pai, ele é heterozigótico, né? Por que eu falo que ele é heterozigótico? Porque ele está mostrando que ele é vermelho e verde. Aqui a maneira como eles estão representando é essa. Se fosse aqui usar azão, azinho, esse pai aqui ia ser como? Em termos de letra, como que a gente ia colocar ele aqui? Azão. Ele é azão, mas ele não é dose dupla, não. Olha só. Ele tem uma coisa e tem outra. Isso. Azão, azinho. Isso. A mulher dele também é a mesma coisa, concordam comigo? Olhem. Sim. Né? Então, a mulher é azão, azinho. Isso mesmo. Essa criança, né? Olhem só o que eles estão falando. Que essa criança não é portadora do gene para a fibrose cística. Ou seja, ela é totalmente saudável. Ela não tem nada, nem a doença, nem o gene. Então, olha só, vão até para a gente ver aqui. Essa criança, então, geneticamente, ela é o quê? O que vocês colocariam aqui? Azão. Azão. Muito bem, certinho. Esses dois aqui são iguaizinhos aos pais, vocês concordam comigo? Olha, aqui, ó. Porque em termos de roupinha aqui, ó, é tudo igualzinho, né? Eles são portadores. E essa criança, olhem só, o que eles falam? Que ela apresenta doença. Se ela apresenta doença, e essa doença é uma característica recessiva. Essa criança é o quê?
Asinhas. Muito bem. Isso mesmo. Azinho. Azinho. Viu? Agora até esqueci, acho que foi a Grazi que me perguntou, não foi, Grazi? Foi, na verdade, eu estava Ah, confundindo, que eu acho que no caso de manifestar doença, a ah. característica era dominante, mas ao contrário, é recessivo, então, né? Exatamente. Essa é Ah, a fibrose cística, ela é recessiva, tá? não. Então, deu para acompanhar e pegou direitinho, então, Grazi? Deu sim, eu estava confundindo aqui. Muito obrigada. Ótimo, de nada. Não, mas isso é bom. Inclusive, a gente tem que ter calma, né? Como eu falei com vocês, aqui especificamente, nós não vamos ficar fazendo muitos exercícios em relação a isso, não. A gente dá mais para vocês o conhecimento, para depois vocês vão ver na genética aprofundar, tá? Mas, de qualquer forma, ter essa visão, né? Ela é muito importante. Tá? Para a gente poder enxergar isso, verificar o tanto, né, que isso, na verdade, possa ser ali empregado. E uma coisa, existe uma coisa prática, que vocês ali no dia a dia, vocês possam, às vezes, ouvir, né, falar sobre uma determinada doença, alguma situação patológica, que ela é uma herança, né? E às vezes usa esses termos de ser recessivo, de ser dominante, se é ligado ao sexo, né? Vocês vão ver, existem algumas síndromes que elas são ligadas ao sexo. Por exemplo, existe a síndrome de Klinefelter, né? Que ela ocorre, inclusive, existem alterações que são vinculados, né, ao cromossomo sexual, tá bom? Isso que vocês vão ver lá adiante, lá na genética. Quero saber se mais alguém tem alguma pergunta, quer que eu repita alguma coisa, posso falar? Boa Oi, noite. Gilvan, boa noite, tá joia? Pode falar, Tudo Gilvan. bem. Eu queria saber se para cada indivíduo que apresenta uma doença, o gene dele vai sempre se apresentar com essa característica de azinho com azinho recessivo. Ó, Gilvan, a gente não possa falar que todas as doenças, porque nem todas as doenças nós herdamos. Por exemplo, de repente eu possa, igual agora, né? Estamos cada um na nossa casa em função do vírus. Então, eu posso, uma doença que eu possa adquirir. Então, aí ela não tem essa representação de letra, porque ela não é herdada. Isso, qualquer um de nós, eventualmente, possamos adquiri-la pelo contato, pela transmissão, tá? Então, a gente fala que existe essa representatividade daquelas doenças que são herdadas de pai para filho, tá? Agora, porque eu peguei uma gripe, porque eu adquiri uma pneumonia, porque até mesmo câncer, tá? Existem, por exemplo, a gente sabe que existem cânceres que têm uma pegada genética, ou seja, por exemplo, câncer de mama é mais tendencioso quem tem casos na família de, porventura, a gente tem mais chances, às vezes, de ter também. Não é obrigatório, mas tem essa característica de possibilidade, né? Agora, câncer de pulmão que seja vinculado ao tabaco. Então, aí ele não tem nada a ver com genética. Então, e a gente tem que, então, Gilvan, entender o seguinte, que nós temos vários tipos de doenças. Aquelas doenças das quais elas possam ocorrer porque eu adquiri né, um vírus, uma bactéria, ou porque eu fumei muito, acabou que eu prejudiquei meu organismo e desenvolveu alguma coisa, e isso não é representado dessa forma, não. Agora, aquelas doenças em que eu adquiri, porque existe na minha família, porque eu herdei do meu pai, porque é uma doença que está associada, né, por exemplo, à minha mãe. Então, essas características, essas doenças genéticas, aí sim eu posso representá-las com essas letras, tá? E existe, né, uma gama muito grande de doenças hereditárias. Ok, Giovanni?
tá? Tá certo. Eu entendi bem. Obrigado. De nada, Giovana, disponha. Diga, Grazi. Quer Qual que é o perguntar nome, mais? qual que é o nome do exame que a gente usa para identificar esses genes aí? Tem um nome específico? Na verdade, a gente possa, sim, possa fazer análise de DNA, Não, cara, se eu te mandei a tá? mensagem, você deveria responder. Por mais que eu Oi? tenha, posso ver ela depois, sei lá. Oi, Ela não Edivandro? Edivandro, entendi. Edivandro, o seu microfone tá ligado, Edivandro. Viu, Grazi? Possa fazer, por exemplo, existe um acompanhamento genético, por exemplo, existem alguns casais que de repente eles sabem que na família ou de um ou de outro, né, tem a probabilidade de transmitir da transmissão de uma doença, por exemplo, que possa até colocar em risco, né, a vida do filho que eles vão ter. Então, existe um acompanhamento genético, tá? Que possa ser feito, e aí eles vão fazer a análise do DNA do indivíduo, do casal, né? Justamente para poder verificar se eles de fato, que às vezes na minha família tem, mas de repente eu possa não necessariamente ter herdado aquela característica. E se eu não herdei, eu não vou transmitir ao meu filho, né? Então, eles fazem a análise de DNA, tá? Para poder verificar a probabilidade eventual de eu ter filhos, né? Com determinada patologia, tá? Obviamente, isso a gente não faz no dia a dia, mas existem umas doenças, né? Mais severas que justifique essa análise, esse acompanhamento, inclusive para a fertilização, né? Para acompanhamento genético para o casal, tá? E tem que ter muito cuidado também, isso é importante a gente destacar. Na genética, é muito importante que as pessoas, a característica ética, né? Tudo analisar e imaginar daquilo que seja necessário do ponto de vista da saúde humana. Ok? Mais alguém? Alguma pergunta? Oi? Vocês estão me ouvindo? Oi? Oi. Sim. Oi, diga, podem falar. Quero tirar outra dúvida, professor. Pode falar, É o Giovana. Giovanni. Pode falar. Que, assim, a síndrome de Down, ela não é uma doença, ela nunca foi uma doença. Todo mundo sabe, tem ciência disso. E pelo fato na verdade, pela falta da alteração nos cromossomos, Ela é uma síndrome. Isso. Uma vez os indivíduos, as pessoas, quando elas têm relacionamento entre si, duas pessoas, quando elas têm a síndrome, que a gente tem bastante aí, vários casos, ela pode ter vamos supor, um filho também sendo recessivo, por mais que não seja doença, ou não. Vocês vão estudar isso em detalhe em genética, Giovana. É o seguinte, a síndrome de Down é a trissomia do 21. Ali não é uma característica de dominância e recessividade, não. Como o próprio nome fala, né? Trissomia. Vindo aqui, ó. Perdão, tá? Que eu quero isso daqui, ó. Vindo aqui, o que é a trissomia do 21? Aquele indivíduo, ao invés de ter 2, ele tem 3 cromossomos. Então, igual você falou, né, síndrome de Down, ela é caracterizada por uma alteração cromossomal. Ele tem um cromossomo a mais. E esse cromossomo a mais interfere no desenvolvimento ali interno. Por exemplo, eles são mais tendenciosos a ter problemas cardíacos, a ter problemas do trato digestório, por uma questão de realmente ali na formação, tá? Inclusive com prejuízo ao desenvolvimento, né? Ali também do sistema nervoso. Então, é uma característica, então, esses indivíduos, eles apresentam, aí não está vinculado a essa característica de azão-azinho, não. Está vinculado a um outro detalhe. Semana que vem eu vou apresentar a vocês divisão celular. São erros que possam ocorrer nas nossas divisões celulares,
nas nossas células germinativas. O que são células germinativas? Na hora que os rapazes têm a formação dos espermatozoides e na hora que as moças têm algum problema na formação dos ovócitos. Então, ali, na hora da divisão, possa ocorrer realmente um erro e acabar um indivíduo apresentar um cromossomo a mais, tá? Então, é essa que é a característica. Em que, inclusive, Geovan, grande parte dos indivíduos que apresentam síndrome, eles tendem a ser inférteis, tá? Grande parte é infértil. Justamente até mesmo do contexto biológico, né? A própria biologia limita com que, eventualmente, isso possa ser transmitido para outros descendentes. Ah, tá, ok. Tá? É muito Certo. interessante. É que aqui, na verdade, a gente dá uma noção, né? Mas a genética ela é muito complexa e ela é muito ampla, né? Envolve vários aspectos. E é interessante porque, igual você falou, a trissomia do 21 é de todas as síndromes a mais presente na população, a nível mundial, né? Ela é que tende a ocorrer em maior frequência. Vocês vão ver, existem outras síndromes também, né? Enfim, relacionados a essas características, tá bom? Tá bom, então. Obrigado, novamente. De nada, disponha. Mais alguém? Então é isso aqui que vocês querem ouvir? Ó, hoje até mudei, ó, pra gente, o sextou. Quero ver quem é que possa ligar essa câmera, né? Para que eu possa vê-los, desejar uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Deixa eu descartar aqui. Vamos ver quem é corajoso hoje. Ah, o Edivandro. Ei, Edivandro, tá joia? Tudo bem? Ana Carolina, ei Ana, tá joia? Tudo jóia. Que saudade! Ei Flávia, ei Fabrícia, tudo jóia? Cadê Giovan? Giovan, pode entrar. Aqui, ó. Lucas, o Edivandro já tá, Ana Carolina já tá, Júlia, a Flávia, Grazi, Fabrícia também já tá, Giovan, Maria Cristina. E tem uma turminha que já só foi saindo assim, né? Ó, só saindo. Que coisa boa, ei, Grazi? Bom vê-los. Que coisa boa. Tudo bem com vocês? Santa paz do Senhor? Tudo Saúde? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Viu? Quero reforçar com vocês aquilo que eu tenho feito sempre. Não deixem ali, por favor, de fazer as atividades, estudo dirigido, ali no AVA, né? As nossas atividades diagnóstica, de aprendizado, né? Que é aquela pontuação que o sistema todo dá lá para vocês. Não deixem de fazer, não. Tá? Muito importante para as nossas disciplinas. Tá combinado? Sim. Sim? Sim. Sim. Então, obrigado por vocês, né, aparecerem, abrirem aí pra gente a câmera. Fiquem com Deus. Um bom final de semana para vocês, tá? E fiquem com Deus. Estudem. Aproveitem para estudar. Tá certo? Tchau, com Deus também. Fica Boa com noite. Deus, gente. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau.